Hoje, 5 de maio de 2010, projeto da Fundação Arquivo Memória de Santos, em parceria com a Unimonte, entrevistando o senhor Ubirajara Hilário Chagas. Aqui quem fala é o historiador Roberto Tavares. Boa tarde, Bira. Boa tarde. Seu nome completo e data de nascimento. Meu nome completo é Ubirajara Hilário Chagas, nascido no dia 20 de setembro de 1947. Você nasceu aonde, Bira? Nasci em Aracaju. Nome dos seus pais e profissão deles. Pedro Hilário dos Santos, era maquinista ferroviário da Companhia Leste Brasileira, expedicionário, e a minha mãe, Anete Chagas, que era costureira. Você nasceu em que bairro lá? Em Aracaju, eu nasci na Cirurgia e fiquei morando durante muito tempo na Rua Riachão. Rua Riachão 887. Você ficou em Aracaju até quando? Eu vim para Santos com 4 anos de idade. Quer dizer, eu me considero mais santista do que sergipano. Aliás, a cidade de Santos tem uma característica de ter muitos sergipanos. Um dos mais ilustres sergipanos foi o Quintino de Lacerda, né? Que comandou o segundo maior quilombo do Brasil. Por que você acha que em Santos tem muito sergipano? Por que tinha bastante sergipano aqui? Porque a cidade tem uma característica quase que igual, com praias, e agora vai ficar melhor ainda com pré-sal, porque lá tem muitos petróleos em Aracaju, tanto na parte de mar como na parte de terra. Na parte de terra, no interior, na cidade, por exemplo, de Santa Rosa de Lima, por ali, tem muitos que eles chamam de cabeça de burro. Tem uma das pessoas que é dessa cidade, que é o professor Francisco Prado, que os pais dele são de Aracaju, da cidade de Santa Rosa de Lima, que, por sinal, essa cidade tem uma escola que a avenida principal chama-se Adolfo Prado, porque ele cedeu pai das suas terras para poder haver o progresso da cidade, seu Adolfo Prado, que era pai do senhor, que é pai do senhor, avô do senhor Francisco Prado, grande jurista dessa cidade. E os sergipanos vinham aqui para trabalhar em quê? Quer dizer, trabalhar onde? Eu vim com a minha mãe. Minha mãe me trouxe, que a minha mãe costurava, e aí ela falou que aqui era um campo bom, então nós voltamos. Nessa altura do acontecimento, a minha mãe já estava separada do meu pai e eu vim com ela. No primeiro momento ela veio, eu fiquei com a minha avó, depois eu vim. Eu fui da época que via aqueles famosos pau de arara. Eu não vim de pau de arara, mas eu vim de ônibus, mas os ônibus tinham uma intermediária. A intermediária eram as madeiras que tinha entre um banco e outro. No corredor do ônibus, as pessoas pagavam para viajar ali. Você se recorda dessa viagem? Me recordo. Eu recordo até o nome do motorista, que era seu Orlando. E o ônibus tinha um motor dentro, então ele colocava que nem uma lã de carneiro, como era pequeno, às vezes eu ia ficar lá deitado. Era uma viagem assim muito desgastante para as pessoas. Quanto tempo levava? 4 dias. 4, 5 dias, dependia do tempo. Aí as pessoas traziam sua comida, que geralmente era farinha, carne seca, entendeu? Água quando parava, tudo era pago para tomar banho. Os ônibus não tinham sanitário dentro. Era muito desgastante mesmo. Isso veio de Sergipe, de Aracaju, para Santos ou para São Paulo? Para Santos mesmo, direto para... O ônibus vinha para Santos? Direto para Santos. O ônibus parava em São Paulo, ali onde tem hoje o Museu da Língua Portuguesa. Então ele parava ali naquela estação e ali se pegava um outro ônibus e vinha para Santos, ou se vinha de trem. Geralmente as pessoas vinham de trem porque já paravam ali na estação. A minha mãe não veio de ônibus, a minha mãe veio de trem.
de Aracaju até São Paulo, e de São Paulo para Santos. Então, primeiro veio sua mãe, depois veio você? Depois vim eu. Você veio com quem? Eu vim Quem com veio trazendo? Quem veio trazendo para mim foi uma prima minha. Aí você foi morar onde? Aí quando eu cheguei em Santos, eu vim morar na Rua São José. Rua São José, número 100, hoje é um prédio. Onde que bairro é? É em Baré, mas naquele tempo não era em Baré, aquilo chamavam de Macuco. E ali, na Rua São José, número 100, na esquina ficava a Rua Frei Francisco Sampaio, que era a casa do Gilmar, que foi goleiro do Santos. E ali na São José nós catávamos ramo, porque tinha vala. Tinha um campinho de futebol ali na Rua Frei Francisco Sampaio com a Castro Alves. E ali, dali são grandes jogadores de futebol. Saiu o Ademir, que jogou no Vasco. Saiu o Osmar, que jogou no Palmeiras, o próprio Guega, que faleceu, que eram as famílias do Onça. E ali naquela área tinha um time de futebol, que era o Globo. O Onça era nome de uma turma? O que era? Não, porque era de uma família que tinha. Uma família? É. O nome de uma família? Onça? Chamavam de Onça, a família do Onça. Que tem até o Paulão, o Paulão, que é sindicalista do sindicato da Estiva. Teve o Ney, do Sindicato Urbanitário. Era uma família composta de atletas, uma família das pessoas negras de muito prestígio dentro da cidade, principalmente no meio da comunidade negra. Tinha muito negro ali naquela região que você foi? Tinha. É? Aí você estudou aonde ali? Eu estudei na Cidade de Santos. A minha primeira professora, graças a Deus, ainda está viva, foi a dona Nazaré Carneiro Branco Oliva, que era esposa do tão vereador Fernando Oliva. E era sergipano? Que dizia que... Sergipano, dizia que era sergipano. Que tinha seu reduto eleitoral ali na Areia Branca, um reduto que tinha o maior número de sergipanos era ali. Aí você estudou ali, você fez o primário ali? Aí eu fiz o primário, depois tinha aquele negócio de admissão ao ginásio, né? Isso. Aí fiz a admissão ao ginásio, aí fui fazer a escola Senai. Onde era a escola Senai? A escola Senai é onde ela está hoje. Senai Antônio Souza Nosquese, na Ponta da Praia. E aí, a Ponta da Praia, como era aquele tempo lá? Aquilo lá só tinha machuchal. Se você quisesse esculaçar alguém, era mandar morar na Ponta da Praia. Entendeu? Tínhamos somente machuchal, alguns campos de futebol. Onde é o Rebouço ali era um campo de futebol. Mas a cidade de Santos era uma cidade muito boa naquela época. A escola Senai tinha essa característica ou era diferente? Era diferente, porque naquele tempo não tinha esses tantos cursos técnicos. Eu fiz carpintaria naval e tornearia ajustagem, que chamava mecânica geral. Disputei umas Olimpíadas, que chamava Olimpíadas Colegial de Estreante, que era patrocinado pelo Internacional. E o organizador é o avô do atual secretário de Esporte, o senhor Oscar Musa, que, por coincidência, o pai dele era meu professor de Educação Física no Senai, e nós ganhamos o título de futebol de salão, o Senai, a equipe A e a equipe B. Disputamos o título na semifinal com o Tarquínio Silva. E o prédio? Em termos de prédio, era assim o prédio? O prédio já era aquele jeitão. Só que o outro lado, o outro prédio, já podemos chamar anexo, lá era a carpintaria. Então, era na época que a gente ia para a escola, cada um levava a sua marmita. E era um tal de um roubar a comida do outro. Mas era muito gratificante. Você estudou quantos anos ali? Eu me formei no Senai.
formei em escola técnica. Quantos anos era o estudo? Era 2 anos. 2 anos. Era 2 anos de estudo e 2 anos de estágio. Aí você foi fazer estágio? Fiz estágio na antiga companhia CIT. Era Cidade-São Serviço de Eletricidade e Gás. O responsável pelo estágio era o seu Carlos Alberto. É o pai do Caluxo, que é do lado da Moça Cega. Aí você está com quantos anos nessa época, Peter? Nessa época eu devia ter uns 14, 15 anos. Depois do estágio, você foi trabalhar? Aí eu trabalhei numa serralheria que tinha ali na Xavier Pinheiro, que chamava Arcifé. Aí depois da Arcifé, eu fui fazer o serviço militar, em 1968, 67. Saí em 68, no 2º BC, na época da ditadura. Como que era ser jovem naquela época? O que vocês faziam? Ser jovem naquele tempo, a maior diversão do jovem naquele tempo era quando ia de noite para os bailes. Na volta você passar ali pela Rua Castro Alves, Benjamin Constante, Álvaro Alvim, e a gente pegava pão e leite. Tinha aquelas garrafinhas de leite, né, que deixava. A gente pegava pão e leite para comer. Não existia tanta violência, até porque as famílias se conheciam. Entendeu? Então, quando a gente saía no grupo, vou com o filho de fulano, o pai de fulano vai buscar. E aí nós estamos, por exemplo, no Espaço Físico, que foi uma das escolas mais tradicionais, que a gente brigava para conseguir convite para o baile de formatura. O baile de formatura do Tarquínio, do Escolástica, eram os bailes do Canadá, eram os bailes muito disputados. Então, a gente tinha que colocar o ternozinho, aquela gravatinha, 2 cordãozinhos. Era o tempo que se dançava com a mulher, não contra a mulher, né? Hoje se dança contra a mulher. A gente faz uma fila de um lado, uma fila do outro. Naquele tempo, não, para você dançar, uma seleção tinha que pedir, às vezes, autorização para o pai. Você não pedia para a moça, pedia para o pai, permite essa dança com a sua filha. Aí ele não lhe respondia, ele balançava a cabeça, sim ou não. Ou para a mãe, né? Às vezes pedia para o pai olhava para a mãe. Aí você ficava naquele impasse, vai ou não? No teu tempo ainda tinha o baile da Cidade Negra ali no Coliseu? Não era no Coliseu, era no Cidade de Santos. Quem fazia esse baile era o pai do Santaninha, o seu Antônio, eu já chamava de Mãe Benta, e o falecido do Rio, que a neta dele é a doutora Cássia. Então, eram os bailes da comunidade negra, que quando era baile, a risca de giz, só podia entrar a risca de giz. Aí você tinha as pessoas que mais bem se vestiam, que eram o irmão do Sidoca. Você tinha aqueles negros famosos, irmão do Sidoca. Você tinha o Nego Lando, que era um valentão, mas era respeitado na cidade. Loirinho, Drauzio. Eles frequentavam o baile lá? Eles iam no baile. Que aqui em Santos tinha bonequinha do café, né? Concurso bonequinha do café. E tinha uma época que as mulheres, as grandes cozinheiras de São Paulo, elas iam para Santos. Então elas vinham de cometa, porque tinha o Expresso Brasileiro, tinha a Coringa e tinha o Cometa. O Cometa tinha 2 paradas, uma aí na Praça Mauá e a outra na Praça Independência. Quando elas paravam na Praça Mauá, que iam para o Gonzaga, só iam no bonde Camarão, que era o bonde fechado, não ia no bonde aberto. Então eram mulheres que trabalhavam em São Paulo, ganhavam muito bem, mas o sonho dela de consumo na época era namorar com o estivador. Então elas vinham de São Paulo? Vinham de São Paulo para namorar eles aqui. E elas iam para o baile, é isso? Elas iam para o baile. Tinha baile no Humanitário e tinha baile no Coliseu. Mas antes disso, Roberto, antes de ir para o quartel, em 1965,
eu comecei a participar de escola de samba, que era no 4º Centenário do Rio de Janeiro. Então tinha 2 escolas que estavam disputando, que era a Império e a X9, que nesse ano a Brasil não disputou em luta a falecida Carminda. E a Império do Samba ensaiava ali na rua Estácio de Sá, número 12. Essa rua fica uma travessa ali da Afonso Pena, onde tem um supermercado na esquina, que é o supermercado Compre Bem. Então a Império ensaiava ali. E ali foi que eu comecei a ver o que era as coisas de raízes negras. E tem um homem em Santos que muito valorizou isso aí, que não era negro, era um branco, não era uma pessoa de alta formação, um grande jurista, Derósio José de Oliveira, que foi compositor de escola de samba, fez grandes sambas. E o Derósio tem uma passagem muito bonita, que foi no ano de 1969, e a cidade de Santos foi disputar aquele programa Cidade contra Cidade, que era no Canal 4, antiga Tupi, que era comandada pelo Silvio Santos. E a final a cidade de Santos ia disputar contra Bauru. E o Derósio ia para poder responder perguntas, né, sobre a atualidade. De última hora ele não quis ir. Então indicou seu estagiário para poder ir responder. E esse estagiário é nada mais, nada menos que o doutor Fernando Cassione, Vicente Cassione. Daí que surgiu o doutor Vicente Cassione. Então, o Derósio fez sambas maravilhosos. Foi o primeiro cidadão samba de Santos, indicado pelo Edson Carneiro. E um detalhe, na época ele ganhou de nada mais, nada menos que de Esmeraldo Tarquini. O Esmeraldo disputando, concorrendo pela X9, e o Derósio José de Oliveira pela Brasil. Isso foi no ano de 1962, no antigo Sírio-Libanês, que é ali onde é o Atlântico. Tinha o Sírio-Libanês de cima, e embaixo tinha o Cine Gonzaga. Qual era a tua escola de samba? Você ingressou em escola? Império do Samba. Império do Samba? É. E aí? Fala mais aí do samba aí você... Aí na Império do Samba, aí eu fui adotado pela dona Guilmar, que era a porta-bandeira da escola e a esposa do Drauzio, que não me deixaram aprender a sambar, nem a cantar, nem batucar. Aí o doutor Derósio falava para mim assim: Bira, aprenda a administrar, porque vai chegar uma época que os sambistas, que os crioulos das escolas de samba, só vão escutar só o batuque, não vão nunca participar. E isso realmente acontece, isso realmente está acontecendo. Não é que a escola de samba tem que ser coisa negra, não. Mas o batuque é uma coisa negra. Só que fica assim, as pessoas negras não sabiam administrar. Então ficava assim refém aquelas pessoas para poder administrar. Então, quando tinha uma reunião, a gente falava, pô, o secretário. Aí eu dizia assim: eu tinha um amigo aqui que está fazendo, que tem datilografia, que naquele tempo estudar datilografia era chave, tinha escola de datilografia, né? Então, esse meu amigo trabalha no banco, vai ser o tesoureiro. E era assim que se fazia as coisas. Então, aí você entra no quartel, é isso? Aí depois eu fui para o quartel. Fui para o quartel, aí meu comandante era o coronel José Luiz Coelho Neto. E o comandante da 2ª Região Militar, que de São Paulo, era o general Amari Crua. Aí no quartel eu fui fazer o curso de armamento. Então eu saí do quartel com curso de mecânico de armamento leve. Foi quando nessa época que chegou o FAO. E eu tive o privilégio de quem dá aula de FAO para nós, na 2ª Companhia Leve de Manutenção, que era em Osasco,
nada mais, nada menos do que, na época, o capitão Lamarca, que era um exímio atirador. E ele fazia a gente desmontar o FAL, que ele chamava até o quinto escalão. Desmontava o FAL todinho, depois tinha que desmontar e montar ele com os olhos vendados. E eu não entendia nada daquilo. Depois ele dizia, se você estiver de noite numa mata, sem luz, como é que você vai desmontar isso aí? Então você tem que conhecer todas as peças do FAL no tato. Você desmontava e montava com os olhos vendados? Montava e desmontava qualquer tipo de armamento que tinha no Exército Brasileiro naquela época. Armamento leve. Por causa disso, tive até alguns problemas, porque quando eu saí do quartel, quando roubavam armamento, iam na minha casa, né? Porque os armamentos, quando vem, o FAL, ele vem todo desmontado. Aqui que monta, que é um dos melhores fuzil que tem. E no quartel, quem servia com você? Lembra? Nunca serviu no quartel contigo? Renato Lemos Guimarães serviu junto comigo, da minha companhia. Só que o Renato era mais na parte, jogava voleibol. Tinha um capitão lá, que chamava Capitão Menescal, que gostava muito de voleibol. E aí ele fazia um time de voleibol, que era, jogava soldado contra os oficiais. Os oficiais já tinham uma cadenetinha, já era freguês. Perdi um dia assim, um outro também. Aí você deu baixa? De baixa, eu podia ter continuado, tinha 32 vagas para mecânico de armamento leve para poder engajar como cabo para poder ir para terceiro sargento, não quis ficar. Te interessou na época? Não tinha interesse? Eu não me interessei porque na época o Brasil estava passando por um processo da ditadura, que eu acho que a ditadura no Brasil não foi uma ditadura. Se vocês, todo o povo for ver, o exército só tomou conta porque o povo foi para a rua e pediu. Não é que ele tomou de mão grande, ele tomou porque ele pediu. O exército, e você pode prestar atenção quando tem alguma coisa, pessoal, a população fala, põe o exército na rua, põe o exército na rua. Tomou conta, e aí eles, muitos oficiais em linha dura fizeram arbitrariedade. Mas eu acho que teve alguma coisa de boa que eles deixaram. Tem muitas coisas ruins, mas tem muitas coisas boas. Depois do quartel, você foi trabalhar em que? Depois do quartel, quando eu saí do quartel, pelo meu bom comportamento, aí o coronel Antônio Erasmo Dias me deu uma carta e eu fui para a Companhia Docas de Santos. Porque quando explodiu o gasômetro, eu morava ali na rua Padre Anchieta. Aí eu me apresentei, porque meu pai trabalhava na empresa. Aí eu me apresentei para o coronel Erasmo. Aí seu pai veio também para Santos? Não, mas aí meu padrasto. Aí trabalhava lá. Aí me apresentei para o coronel Erasmo. Aí o coronel Erasmo, ali na Conselheiro Neves, entregou uma metralhadora ainda e falou, daqui para frente, nós que mandamos nisso aqui. Realmente, todo mundo pensava que aquilo foi um ato de sabotagem. Mas não, foi um ato de negligência do engenheiro Paulo Roberto Kelly. Teve morte ali no gasômetro? Não. A única pessoa que se feriu foi a pessoa que, num susto, na rua General Câmara, correu e foi atropelada. Mas não foi ato de terrorismo. E uma semana antes, tinha tido aquele navio que ia pegar do fogo de enxofre na Barra, né? Foi início de ano muito triste ali. Que ano foi isso? 1968. 68? Acho que foi 68. Fui para o quartel em 67. 68, acho que foi isso aí. Depois desse episódio você foi para Topas, é isso? Depois eu dei baixa, em 68 eu dei baixa. Aí eu fui trabalhar na Companhia Docas de Santos.
Eu fui trabalhar na sexta seção. Aí tinha um sergipano que tomava conta da sexta seção, que era o seu Mendes, que era o Mendes, chamavam de Mendes Louco. Para quem não sabe, a sexta seção ficava ali no fim da Luiza Macuco. Você entrava no portão das docas, do lado esquerdo tinha ali, que era a sexta seção. Que era os armazéns externos, né? Que você passava pelos armazéns externos para poder aprender, para depois ir para dentro do cais, para as outras sessões. Aí você foi trabalhar na turma? Trabalhar de turma. Aí eu não gostei. Porque quando você entrava nas drogas, tem duas coisas que você fazia, que era quase que obrigatório todo mundo fazer. Era ficar sócio dos portuários e sócio do sindicato. Entendeu? Então, eu não gostei porque a turma não dava opção de você trabalhar, de você estudar. E naquela época, o CAIS era assim, eles pensavam mais em produção, não pensavam em salário. Porque você tinha um salário mínimo na base de R$32, e você tirava 800, R$1.000 por mês. Então ninguém queria saber de salário, queria saber de produção. Então, tendo aquela coisa, o navio chegava e passava 30 dias no porto, ele passava 15 dias para descarregar, às vezes passava mais 3 para poder limpar, aí mais 10 para poder carregar. Aí depois, então, veio os eventos da chata, da Delta Line. A Delta deixava chata, mas você também tinha que manusear toda aquela carga. Quer dizer, uma carga que vinha do exterior ou ia por exterior, era manuseada várias e várias vezes. Ao contrário de hoje, que você manda um container para a empresa põe toda a carga lá dentro, só vai descarregar na outra empresa que vai receber aquele container. E como é que eram os doqueiros naquela época? Como é que era? Muitos? Os doqueiros eram folgados, como todo estivador era folgado, ganhavam bem. A gente chegava na cidade ali, principalmente ali na Rua Amador Bueno, tinha uma loja chamada Casa das Máquinas. Você pegava a sua plaquinha, põe em cima da mesa e dizia, eu sou doqueiro. Era atendido na frente, entendeu? Então, eu acho particularmente que eles não souberam aproveitar uma época, entendeu? Uma época de ouro. Você tinha uma vida noturna muito forte, que rodava muito dinheiro. As moças que trabalhavam ali na João Otávio, elas iam dali da João Otávio até a loja americana, que era o Chame. Elas vinham de bonde, não vinham de bonde, aliás, elas vinham de táxi. O táxi ficava esperando, voltava de táxi. A outra coisa que tinha, não havia creche. As senhoras que moravam ali na Amador Bueno, São Francisco, naquela mediação, eles tomavam conta delas, dos filhos delas. Das moças que trabalhavam nas boates? Nas boates. E tinha uma coisa que é bem claro, naquela época, aqui no centro da cidade, havia muitos terreiros, muitos centros de umbanda, que quase todas essas moças só eram frequentadoras. Com o advento de acabar a vida noturna, também esses terreiros acabaram. Então tinha muito terreiro, então? Tinha. Muitos. Tem algumas senhoras que ainda estão vivas aí, que atendiam essas moças, que ainda estão vivas. Na Paulo Murtinho tem uma, que é a Dona Maria. Entendeu? Ela atendia. Tinha uma clientela assim, 20, 30 moças ia por dia na casa dela. Nesse tempo ela tinha um terreiro ali na Dr. Crockney. Na Dr. Crockney tinha, na Silva Jardim. Os batuques, tudo lá? Não era batuque, era mais assim, mas era uma consulta particular para elas. Porque havia muitos navios, navio da Monarch Line, tinha os porto-riquenhos, os gregos, americanos.
E quando ela chegava, cada uma tinha os seus namorados, maridos no navio. Muitas se casaram, foram morar na Europa. Então você tinha essa vida noturna aqui, você tinha na Xavier da Silveira e você tinha na Rua João Guerra. E você tinha também aqui em frente ao Valongo. A partir do momento que elas iam começando a idade de chegar, iam mudando de local. Qual lugar mais chique e qual lugar... O mais chique que tinha na época, eu me lembro, era o American Bar, que ficava ali na João Otávio. E de região, a região mais... Aquela região dali da General Câmara, ali no fim. Que era o máximo. Depois ia caindo. Depois você ia caindo. A vida noturna de Santos era muito forte. E a Xavier da Silveira? Já era... Xavier de Silveira já era, como a gente podemos dizer, fim de feira. Fim de feira, né? A João Pessoa, aí tinha também a Casa de Cultas Permanência, que era chamava a casinha que tinha a luzinha vermelha na porta. Tia Ivone, não chama? A Tia Ivone era a mais famosa. O coisa curioso da Tia Ivone, que a Tia Ivone, muitos doqueiros têm casa hoje, a família desses doqueiros, que muitos já se foram, tem casa. Agradeço a Tia Ivone, porque a pessoa pedia um dinheiro emprestado para comprar um chalé. As pessoas falavam em comprar um chalé. E você pedia nas docas, aí chegava lá, o cara não arrumava o dinheiro. Aí vinha aqui e falava com a Tia Ivone, sempre com gato de cara, gostava de gato, com gato no colo, alisando, dizia, diz o nome da sua chapa. O cara chama o nome da sua chapa. Uma semana depois o cara está sendo chamado para poder pegar as docas emprestar o dinheiro para ele comprar a casa. Então era uma coisa assim muito... Quando a pessoa vinha de bonde 19, 15, passava por aí, as mães mandavam as filhas virar para o outro lado, para não andar, não olhar para... E ali na esquina da rua da General Câmara com a Brás Cuba, ali ficava um local que vendia lanche na rua, que era o Lanche do Bolão. Não sei se você chegou a conhecer. Ele vendia um mexicano. Era cara linguiça, salsicha com carne moída, cebola, pimentão. Aquilo era famoso. Aonde que era? Na General Câmara com a Brás Cubas. Então todo mundo parava ali para fazer lanche. Também tinha um bonde que ia dar lá ali onde é o Trilho de Santa Catarina, ali também não tinha... Ali não, eu me lembro do bonde que ele ia até o Valongo e depois voltava pela Xavier da Silveira. Entendeu? Muita gente famosa de Santos, por exemplo, o Falabella, que vivia aqui na zona, na Boca, era costureiro. E a rua Tiro 11 também tinha ou não era? A Tiro 11 fazia parte do complexo da Xavier da Silveira, que tinha os bar, e na Xavier da Silveira tinha 3 times de futebol, Glorioso, Paupolho e Pedra 90. E eles eram os únicos times que as mulheres iam para o campo. Você não jogava nesse time? Não jogava, mas ia para a torcida. Ia para a torcida. Para a torcida. Que não era normal mulher ir para campo de futebol. E você chegou a jogar na Várzea? Não. Você não gostava de futebol? Eu só acompanhava os times. Acompanhei a Escola de Samba Brasil, acompanhei o Barreiros, quando eu vi o Clodoaldo jogar. O Barreiros foi famoso, não foi? Foi. Só que o Clodoaldo não jogava no primeiro quadro, não, era no segundo quadro. Era a ponta direita do segundo quadro. E depois, quando ele foi para o primeiro quadro, ele jogava, às vezes, na reserva do Negreiro. Que o bom de bola no Barreiro era o Negreiros, não era o Clodoaldo. Era famoso as brigas na Várzea, não era famosa? Era. A briga mais famosa que eu principalmente assisti, uma foi o Manduca, que era do Vasco, e o falecido Cocada, que era lá do Barreiro. Mas era briga na mão, não tinha negócio de puxar revólver, nada. Havia muito respeito. E às vezes tinha briga de torcida, não tinha? Não se pegava? Não se pegava, porque cada um pegava um. Comigo não tem mais ninguém entrava, acabou. Um quebrava a cara do outro, ficava por isso mesmo.
E aqui do lado, Bertão, aqui do lado morou um dos maiores colaboradores da cultura do Santista. Aqui no 77, apartamento 1, Drauzio da Cruz. Esse homem me ensinou muito sobre samba. Fala do Drauzio aí. Falar do Drauzio, vocês vão levar um dia. O Drauzio era uma figura assim, ninguém conseguia ficar com raiva dele. O Drauzio tinha os amores. Os amores dele eram Império do Samba, a Cidade de Santos, a Estiva e o Corinthians. Esses eram os amores dele. A Império do Samba, para ele, era uma filha. Entendeu? Então, aquela escola fez tudo, ele ensinou muita gente famosa da cidade de Santos, que do samba, saiu do Império do Samba, que ele a transformou, ele ensinava realmente. Ele era marrento, né? Ele era mestre, né? Ele era mestre, o Drauzio era mestre. Quando ele saía para fora, até hoje, um dos sambistas que é conhecido passando o Rio Casqueiro, tanto em São Paulo como no Rio, é o Drauzio. Por que você fala que ele era marrento? Por que ele era marrento? Marrento porque é aquela coisa bem clara, porque ele, se ele chegasse no lugar, o negócio não tivesse certo, ele já ia falando, já ia reclamando, entendeu? Então, quando ele chegava, tu vê, ele era tão marrento que ele saiu daqui de Santos e foi ser remomo em São Paulo. Foi ser remomo em São Paulo pela Peruche, e uma indumentária até hoje nunca feita, que foi feita pela equipe do Joãozinho 30. Que ano? Olha, eu não me lembro o ano, me lembro que era a prefeita da época. Era a dona Thelma de Souza. Já estamos na década de 90. Década de 90. 80, 80. Finais de 80. Foi a dona Thelma que foi. Finais de 80. Que não deu a cobertura necessária para quando foi. Ela só cedeu a perua, que foi o Vargas para fotografar, mas não deu. Vamos virar a fita. Segunda parte da entrevista com o Birajara, conhecido como Bira. Então, nós estamos falando do samba, mas também tem interessante a gafieira ali, aqueles derubamba, bom de dança, bom de pernada. Teve uma época em Santos que tinha os bons de dança, que aí dançava bem, era o falecido Cemitério, Pescadinha, dançava bem. E teve uma época que veio para Santos o Caribe Stilban, que eram os tambores mágicos. Isso aí foi uma febre na cidade. Os tambores mágicos, entendeu? Jamaica, Tony. Quando eles iam dançar, aquilo fervilhava, que é o merengue, né? Que aqui em Santos teve uma grande percussão. Mas a cidade de Santos teve também gente muito boa, como o Daniel Feijoada, Cabo Laurindo, entendeu? Os bamba que ajudaram a difundir o samba, porque o samba de São Paulo cresceu através de Santos, como São Paulo cresceu através de Santos. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando a gente fala de religião de matriz africana, o candomblé em São Paulo começou, o candomblé no estado de São Paulo começou, o grande percussor foi a Baixada Santista, começou em Santos e foi para Guarujá. Aí veio de lá da Gomeia para Santos a senhora Minaquenã, juntamente com o seu pai Bobó. Veio da onde? Veio da Gomeia, no Rio de Janeiro. Veio do Rio? Veio do Rio para cá. Veio do Rio para cá? Veio de São Paulo, veio da Bahia, parou em São Paulo. E Joãozinho da Gomeia era o grande ícone do candomblé no Brasil, que era o pai de santo do Getúlio Vargas, estava ali naquela bairro lá. A Gomeia fica em Caxias, né?
Se não me falha a memória, Não, é Caxias, para aquele lado de Belford Roxo, aquele lado ali do Rio. Da Baixada Fluminense. Aí o pai Bobó estava lá, veio o pai Bobó e a Minaquenã. A Minaquenã ficou aqui em Santos, o pai Bobó foi no Guarujá. Então, se você for hoje, a primeira cidade do estado de São Paulo a difundir a religião de matriz africana foi eles. Aí depois por eles vieram, depois deles vieram Valdomiro, seu Diniz, o Guncilé, seu Vivaldo. Então são pessoas, quando você fala de religião matriz africana, falar em candomblé, você tem que falar desses senhores. Em que década eles chegaram? Na década de 50. 50? De 50. Mas também tem a parte da Umbanda, que teve a grande precursora da Umbanda em Santos, foi a dona Graciana Miguel Fernandes. A prova disso, ela, como uma umbandista, conseguiu se eleger dois mandatos com o trabalho dos umbandistas. Ela tem seu terreiro ali na Carvalho de Mendonça, que era o seu João, que chamava João da Caridade, e ela fez a primeira festa de Iemanjá em Santos. Mas não havia rivalidade entre Umbanda e Candomblé. A Umbanda é anterior ao Candomblé em Santos? Primeiro veio o Candomblé, depois a Umbanda. Primeiro o Candomblé? Primeiro veio o Candomblé, depois a Umbanda. E na época que veio o Candomblé, era uma coisa muito... A polícia perseguia muito. Muito, muito mesmo. E na época tinha aqueles carros Volkswagen, vermelho e preto, e o pessoal chamava aquilo de pombagira. Quando eles chegavam, eles arriavam a borracha mesmo. E teve um fato de comunidade de terreiro em Santos, foi o falecimento de um policial da Polícia Marítima. Entendeu? Que houve? Ele tinha uma senhora, morava ali na Dr. Crockne, 45, os dois tinham um relacionamento, e ela foi fazer o santo na Gomeia, fez o santo, e ele chegou um dia na casa dele lá, deu uns tapas nela, não sei o que aconteceu, ela puxou, pegou o revólver dele, deu um tiro e a matou. Você sabia que a Polícia Marítima não era fácil, eles achavam mesmo, né? A Polícia Marítima cercou a cidade todinha de Santos e não encontrou essa senhora. Ela foi parar lá na Gomeia, que chama bairro Copacabana, no Rio de Janeiro. Depois ela veio, se apresentou, foi julgada e absolvida. Mas o senhor João da Gomeia tinha dito para que ela iria ser absolvida. Nessa época de 60, 50, 60, como que a comunidade negra se organizava? O que tinha ali? A comunidade negra tinha o Quitandinha, tinha o Ébano, que era um time. Depois veio o Pátria, também. Eles faziam os seus bailes, as suas comunidades, faziam muita excursão para Itanhaém, para Manguanguá, Peruíbe, de trem. Aí tinha uma curiosidade nessa época, que as moças colocavam batida em garrafa de café e serviam em xicrazinha, porque os pais não sabiam que elas não podiam beber. Era feio as moças beber naquela época, né? Mas eles se comunicavam, se vestiam muito bem. Há muitas senhoras, com aqueles vestidos que eles chamavam o cara rabo de peixe, né? Lista de giz, chapéu panamá, camisa palha de seda. E os negão, muitos deles eram portuários? A maioria deles era portuário. Cizinando, Drauzio, Sidoca, Cativeiro, Daniel Feijoada. Esses eram pessoas que eram os negão que era a referência na cidade. O Cizinando era porque ele tinha uma moto, uma Índia, que só a polícia rodoviária tinha daquela moto, e ele tinha uma moto Índia preta.
Então, quando ele chegava, eu botava para todo mundo, já sabia que o Cisnando estava ali. E a capoeira? Bom, a capoeira veio para Santos através do mestre Samba, que também é sergipano, né? Ele começou lá no Monteiro da Cruz, do lado de um bar. E ali, dali ele veio, acho que ficou pequeno, veio para aqui, aí montou a Academia Senzala. E ele teve, na Brás Cubas, ele teve vários discípulos. Mas eu acho que o maior discípulo do mestre Sombra, na minha modesta opinião, é o Fábio Parada. Parada, ele é discípulo mesmo. Parada, Zanetti, são as pessoas... Eu falo isso porque é o seguinte, que são pessoas que não são pessoas negras. São pessoas que adotaram a capoeira e a filosofia de vida do mestre Sombra. Zanetti é construtor, é rico. Zanetti é lá do Guarujá, o Zanetti. Tem São Paulo. Entendeu? Aí o mestre Sombra, quando houve aquele primeiro festival de verão, na década de 80, no Guarujá, feito pela Secretaria de Cultura do Estado, quando o secretário era o Cunha Bueno, a equipe que fazia a segurança era a equipe do Sombra, com os capoeiristas. Como também naquele festival de Águas Claras, em Iacanga, também era o mestre Sombra que fez Porque ele tinha um bom relacionamento com o Cunha Bueno, né? Sim, bom. Então, eu acho que é o seguinte, Betão, a época da ditadura, para a cultura, eu acho que foi a época que mais expandiu a cultura. Porque sabia que era proibido, então todo mundo ia à luta. Tinha festival de teatro amador. Hoje não, hoje todo mundo sabe que a cultura é uma maneira de você ir procurar patrocínio. Então você tem Petrobras, você tem a Lei Rouanet para poder fazer, então não tem muito mais aquela... Acho que a coisa tornou mais fácil. Entendeu? Então, na época, o Abel Sodré mesmo, na época do Abel Sodré, ele sabia quem era contra o regime, mas quando tinha as passeatas, ele liberava todo mundo. Entendeu? Então, hoje, naquela época, era uma época muito boa. Aqui de Santos mesmo saiu do Festival de Teatro Amador, saiu um dos maiores cenógrafos do Brasil, o Serrone, né? Que foi carnavalesco de escola de samba. Ele junto com o Arduino, que já escrevia um enredo naquela época, na década de 60, uma coisa que ninguém falava na época, que era sobre ecologia. Ele já escreveu Pastinove Vivo Verde, que já falava sobre a ecologia. Assim, em muitas palavras, assim, como foi o samba aqui, né? O apogeu, a queda e a recuperação. Como você viu esse movimento? Eu vi o apogeu do samba, ele começou com o seu Silvio Fernandes Lopes. O samba começou a crescer. Na época do General Bandeira Brasil também teve muita ênfase. Entendeu? Eu acho que os governos militares, não foi mal para o samba. Infelizmente, aqui eu vou deixar um depoimento gravado, o grande coveiro do Carnaval de Santos foi seu Beto Mansur. Ele acabou com o desfile, acabou com a alegria da cidade. Ele acabou. Entendeu? Então, ele é o responsável por essas coisas. Quando nós tivemos pessoas como Alcides França Brasil, que incentivou, Lamberti, entendeu? Que incentivou, a dona Selma Rodrigues, só eram pessoas que incentivou, o próprio Justo. Então, eu acho que o Justo, para nós que somos negros, foi o maior incentivador da cultura negra. Ele criou o Conselho da Comunidade Negra de Santos. Numa época ninguém falava assim nisso, né? Ele foi e criou. Porque ele falou que ele criou porque foi decreto, ele fez um decreto.
Aí aconteceu um episódio muito triste no governo seguinte. Quando a Thelma assumiu o governo, uma das primeiras coisas que tentou fazer foi acabar com o Conselho da Comunidade Negra. A Thelma assumiu o governo, assumiu como secretário de Cultura o senhor Reinaldo Martins. E a Secretaria de Cultura, você tinha um secretário, que a gente considerava como a rainha da Inglaterra, reinava, mas não mandava. Mas quem mandava dentro da Secretaria da Cultura era Beatriz J. Rossi e Daniel Bezerra. Daniel Bezerra chegou lá no teatro, a sala da Comunidade Negra pegou tudo que tinha lá dentro e colocou para o lado de fora do teatro. Aí o José Ipandimanda de Limas, o Lima, o senhor Luiz Carlos, Alzira Rufino, o Sombra. Aí nós se juntamos e fomos para cima para poder oficializar o Conselho. E nisso aí a pessoa que mais deu força para a oficialização do Conselho da Comunidade Negra foi a Prandi. Deu que ela era presidente da Câmara, ela deu força, foi quando saiu de decreto para passar a lei. Mas no início do governo da Thelma, tem esses pequenos cenários que poucas pessoas conhecem, né? E reverteram logo ou demorou para reverter esse negócio? Foi para fora? Não, nós revertemos, ele ficou para fora, nós revertemos. E o pior de tudo é que o Daniel não era um homem negro também. Entendeu? Aí ele fez isso, entendeu? Aí criou-se o conselho, aí a dona, acho que a Thelma não gostou muito, aí foi eleito como presidente do conselho, foi o Luiz Carlos, que também foi o primeiro presidente do Condepasa, e aí ela criou a assessoria para assuntos afro-brasileiros. Já era para confrontar mesmo, né? E colocou o senhor Geraldo Rodrigues Novaes para ser o assessor. É um problema, são problemas que acontecem. O problema dos governantes é o seguinte, nós da população pensamos que é muita coisa. Hoje nós temos um governo, por exemplo, o governo federal Lula, todo mundo fala, o Lula é um ótimo presidente. Mas ele matou o sindicalismo. Porque ele pegou todos os bons sindicalistas que tinha e levou para dentro do governo. Entendeu? Que se você quiser matar alguma coisa do segmento da sociedade civil como governante, é pegar aquelas lideranças e colocar no governo. E o que ele fez? Pegou grande liderança e colocou no governo. Então você não tem mais aquele foco de sindicalismo e muitas lideranças de vários setores, ele colocou para o governo. Fez 56 conferências. Conferência, eu vejo assim, é uma coisa que todo mundo fala, o governo escreve, mas não realiza. Entendeu? Então, só que hoje, a diferença de hoje para o meu tempo antigo, é que as pessoas hoje estão bem mais calma, mais passivo. Antes não, eles eram mais agressivos. Me lembro do episódio de um desfile de escola de samba que um dos jurados tirou o ponto da Império do Samba e era um jornalista. Então chegou perto dele e cuspiu na cara dele. Quando ele se levantou, ele falou, senta, senão ele deu uma cabeçada. Eu esqueci o nome do jornalista. Foi o jornalista que cuspiu? O Drauzio que cuspiu. O Drauzio cuspiu no jornalista. No jornalista. O Drauzio era bom de cabeçada, não era? Era bom de cabeçada. Quase todos eles eram bons de cabeçada. É? De cabeçada, e o Daniel era bom de pernada. Agora, hoje, o que está acontecendo é o seguinte. Atualmente, na cidade de Santos, você tem uma comunidade negra forte, atuante, tem uma comunidade de terreiro que não existe, até porque não está tendo mais espaço para isso. Você hoje não pode fazer uma festa de Iemanjá
que nem fazia naqueles modos. Colocar os terreiros das 7 horas da manhã do sábado até 7 horas da noite do domingo. Que não vai deixar, o meio ambiente não vai deixar. Outra coisa que tem é que as casas, você não tem tantas casas que nem tinha. Então, se você vê hoje o pessoal de comunidade de terreiro, você vai ver mais para São Vicente, para Praia Grande, Manguanguai tem. Para lá que tem os terreiros? Para lá que está indo os terreiros. Eles precisam de espaço, né? Precisa de espaço, precisa de natureza, precisa de verde, de matas, cachoeira, entendeu? E na área continental de Santos tem muito. No terreiro? Tem. Tem uma que é uma das discípulas do seu Bobó que está lá, está ali em Iriri, que é a Dona Oiadelê. É uma das, ela tem 50 anos de feitura de santo. Ela é funcionária? Não. 50 anos de feitura de santo. Então, eu acho que tem que... Eu acho que nós não é que tem que resgatar a história de Santos, é exemplo para o Brasil, na cidade de Santos. O lugar que libertou, pela primeira vez, se libertou os escravos, foi Zé Bonifácio, que ninguém fala do Zé Bonifácio como abolicionista, só fala ele como outras coisas, né? Nós temos um quilombo que não, numa cidade que não tinha fazenda, não tinha nada, um quilombo que foi feito pelas pessoas de alto poder aquisitivo na cidade, Xavier da Silveira, Martim Francisco, entendeu? João Otávio. Foram as pessoas que, o seu Fontana, que deu as terras, Martim Francisco que foi buscar o Quintino de Lacerda para tomar conta, que era tudo pessoas brancas. Então eles não iam tomar conta de um quilombo. Aí foram buscar o Negrão, Quintino de Lacerda. Então, você, através da cidade de Santos, tem a história do samba, da capoeira. Eu acho só que deveria ter, assim, um pouco mais. Eu acho que agora, através do Arquivo em Memória, nós estamos tendo essa oportunidade e agora temos que começar a preparar o que tinha alguma coisa para a gente gravar, que era do batuque ao samba de hoje. Entendeu? Então você começava o batuque, ao samba, os grandes ritmistas da cidade de Santos, os grandes mestres-sala, como Naum Caetano, tudo que fizeram escola. Se São Paulo no samba cresceu, através Santos. Se a religião de matriz africana se desenvolveu em São Paulo, através Santos. Se você chegar em São Paulo, fulano de tal, quem é você? Eu sou filho de Santo de Bobó, sou filho de Santo de Valdomiro. Mas todos eles passaram aqui em Santos. Entendeu? Então, eu acho que isso tem que ser orgulho para a cidade. E ter alguma coisa que mostre. Entendeu? Você vê que na Bahia você usa as casas de axé como um ponto turístico. Entendeu? Então, aqui em Santos você vê você tem esse potencial, é só procurar desenvolver, que isso é cultura, isso é turismo, isso é ter uma tradição. Você já imaginou um dia, Betão, que você conhece bem, você montar um axirê dentro da casa fronteira, da casa azulejada lá? A energia que tu vai ter ali, aquela casa ali, você cantar por todos os orixás ali, e o grupo de turistas assistindo, que é saber qual é a diferença, porque toca com vara, toca com a mão. E a cidade de Santos tem essa condição de fazer. É respeitada. Entendeu? Até porque tinha a casa de Oxumaré na Bahia, que o seu Bobó foi convidado para ser o sucessor da casa e não quis. Era daqui. Então nós estamos perdendo alguma coisa. A cidade de Santos está perdendo algumas características. Você veja, por exemplo, nós temos um único lugar que tem uma lagoa no morro. Entendeu?
É o único lugar no estado de São Paulo que tem uma gruta de Santa Sara, que é uma comunidade cigana. E nós não divulgamos muito isso. Tu vê que vem pessoas de São Paulo para poder ver a gruta de Santa Sara. Na França, é um ponto turístico, Santa Sara. Agora, nós temos que divulgar o produto. Nós temos ótimos produtos em Santos, muito mal divulgados. Entendeu? Então, se você pegar ali a lagoa, colocar alguma coisa ali dentro, no meio da lagoa, para chamar a atenção, mostrar a gruta de Santa Sara, que nem agora está sendo feita, e que vai os turistas para lá, mas nós mostramos, nós temos quantos embarques e desembarques tem de cruzeiro aqui em Santos, Betão? O que é que nós levamos na nossa cultura para mostrar para essas pessoas que não é de Santos? Então, aí no terminal levar, olha, nós temos um bom samba, nós temos o pessoal de achar alguma coisa para poder apresentar alguma coisa para poder a pessoa não passar por Santos exclusivamente, para vir, entrar na cidade de ônibus, pegar o navio e viajar e voltar. Então não estamos sabendo aproveitar esse momento. Entendeu? Colocar a comunidade cigana lá para mostrar, olha, se você gosta, está aqui, tem a gruta de Santa Sara, porque muitas pessoas que vão viajar, muitas pessoas do interior, têm a mania de querer ler. Olha, eu vou ler a mão, vou tirar a carta com a cigana, e não sabe que na cidade tem uma gruta, que é a Santa Sara, que é uma santa negra, que não é canonizada. Nós temos na cidade, nós temos uma gruta, no Morro da Nova Cinta, e tem uma imagem ali na Igreja do Rosário, que chama-se Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Aí tiraram os homens pretos, ficou Nossa Senhora do Rosário. E você vê também que nós temos algumas igrejas que são eminentemente igrejas relacionadas à raça negra. Nós temos a Santa Baquita, tem São Benedito, né? Que são santos, Nossa Senhora Aparecida, tem a gruta, quer dizer, nós temos uma gama de coisas que nós podemos explorar. E nós não estamos explorando. Então, você quer que você estava fazendo coisa? A gente vai finalmente. Eu acho que finalmente queria parabenizar a Fundação Arquivo Memória, seu presidente, José Manuel, que é uma pessoa de visão, mas eu acho que a gente devia fazer a sugestão, Betão, é um dia sair com a câmera na mão e mostrar alguns pontos que está descaracterizado na cidade, e dizer, aqui foi, por exemplo, aqui onde nós estamos, aqui foi o Colégio Taquínio Silva, entendeu? Nós passamos ali onde era o Samba Dança, passamos onde foi o Galo de Ouro, que foi inaugurado com o Éder Joffre e a Ângela Maria cantando. A gente mostrar as coisas que ainda tem. E ali no INSS dizer que ali foi o Machuchal, ali onde é o almoxerifado na Sabesp, que pega ali a Rua Francisco Alves, que também ali era o Machuchal. Então nós temos que mostrar alguma coisa, mostrar o SESI, dizer que era o Matadouro de Santos. Então, para poder, porque senão nós vamos, daqui a mais 50 anos, os nossos netos não vão saber de nada, vai passar por um lugar, vai. Todo mundo fala, vou no shopping Parque Balneário, mas ninguém disse que ali foi o grande Parque Balneário, o lugar, entendeu? Onde está aquele prédio lá do Clube 15, que ali foi o Miramar. Então nós temos que resgatar alguma coisa, porque uma cidade que não conta seu passado, não conta a sua história. Eu acho que é isso que nós devíamos fazer. Mostrar ali onde é o ABB, aqui foi o Cine Rocks, onde tem aquele prédio ali do Quinta Avenida, aqui era o Cinema Atlântico, lá na Pedro Lessa, aqui era o Cinema Brasília, aqui era o Cine Macuco, aqui foi o Cacique, os grandes circuitos de cinema de Santos, que os filmes vinham por Gonzaga, depois ia rodar Campo Grande, Marapé, Macuco,
para poder, nós começamos a colocar ali em frente, onde é a Unimonte, ali aqui foi a fábrica de cerveja Caracu. Aqui em frente saiu os mais famosos blocos da cidade, as misses. A gente tem que fazer isso aí, e cada vez que mostrar isso, pegar fotos e colocar para poder ver, mostrar Santos de ontem e Santos de hoje. Entendeu? A única parte de Santos de ontem e de hoje que não mudou foi a área do mercado, que ela continua a mesma coisa. A mesma pobreza, as mesmas ruínas, entendeu? A mesma sujeira. A única coisa que não mudou. A única coisa que tem diferente é que antes ali no mercado você tinha um movimento, porque os navios de passageiro paravam ali no Armazém 18 e eles desciam ali o canal para vir para o mercado. E muitos turistas eram assaltados ali, né? O golpe do gogó. Entendeu? É só isso que hoje está faltando. Isso aí mesmo. Então, em nome da Fundação Arquivo Memória de Santos e da Unimonte, agradecemos o senhor Ubirajara pela entrevista. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade e continue assim que a nossa cidade agradece.